Sejam bem-vindos ao Vale Tudo da Polícia Militar do Ceará. Você que está pretendendo ingressar nessa carreira policial, nessa instituição, nós vamos aqui passar um pouco uma dica de direito penal militar. E ao pincelar o edital, eu percebi que pela primeira vez a Polícia Militar do Ceará está cobrando direito penal militar para ingresso nas carreiras iniciais. Então, eu decidi trazer aqui o que eu considero o óbvio que vai cair em direito penal militar. Eu sempre falo, quem me acompanha aí já no cursinho, ou então quem pegou algumas aulas minhas aí para outra instituição, eu sempre falo que o básico é o artigo 9º, não tem como. Então, talvez para você já vai estar um pouco cansativo verificar o artigo 9º, mas eu preciso de passar aqui uma dica que eu tenho certeza que vai valer para esse concurso. E qualquer professor de direito penal militar sabe que essa dica é o artigo 9º, é compreender o que é direito, o que é crime militar, o conceito de crime militar. Então, considera os crimes militares em tempo de paz. O inciso 1 vai trazer para a gente aqui o muito óbvio, aquilo que provavelmente não será cobrado no seu concurso. Mas se cobrar, você ganha a questão muito fácil. O que é crime militar? São aqueles crimes definidos no Código Penal Militar. Somente no Código Penal Militar. Então, que não tem previsão, por exemplo, em outra lei. Por exemplo, deserção, dormir em serviço, você tem aí um crime, por exemplo, de desacata superior, que só está previsto no Código Penal Militar. Esses crimes, então, eles são considerados crimes militares com previsão, com base nesse inciso 1. Porque, olha só, são os crimes que trata esse código quando definidos de modo diverso da lei penal comum ou nela não previsto qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Então, aqui é muito fácil, O que vai pegar para você em concurso, aí, o que normalmente é colocado como dificultador, são os incisos 2 e o inciso 3. O inciso 2, ele vai trazer para a gente a possibilidade do crime militar, quando se consideram como sujeito ativo os militares da ativa. Para você que ainda não viu nada de direito penal militar, né, dá uma pincelada aí nessa parte geral, porque é necessário você compreender isso. Militar da ativa, militar da reserva, militar reformado. Os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal quando praticados. Lembrando, tivemos alteração dessa lei em 2017. Então, se você também vem estudando, né, se você já estudou o Código Penal Militar, mas você estudou para um concurso antes de 2017, você precisa de olhar isso de novo, porque teve mudança. Por militar em situação de atividade ou assemelhado contra militar na mesma situação. Então, militar da ativa contra militar da ativa. Sabendo, adiantando que militar da ativa, logicamente, se ele está em serviço, ele é militar da ativa, mas não obrigatoriamente, se ele é da ativa, ele está em serviço. Aqui nós estamos falando de atividade no sentido da condição enquanto militar, que ele não está na reserva e nem na reforma. Então ele pode estar aqui no momento de folga dele. Considera-se aqui a condição dele, a situação funcional dele. Tá ok? Então militar da ativa não obrigatoriamente tem que estar em serviço. Letra B, militar em situação de atividade assemelhada. O assemelhado, quem me acompanha já sabe, não é mais aplicado, mas sempre eles trazem esse termo aqui. Mas não há mais hoje uma figura de militar assemelhado no Brasil. Em lugar sujeito à administração, então aqui ele vai falar para a gente com relação ao local. Então, o militar da ativa que comete um crime em lugar sujeito à administração, por exemplo, dentro de um quartel, contra militar da reserva, reforma ou civil. Então, olha só, o militar da ativa que comete um crime no local sob administração militar contra qualquer pessoa. Porque ele está falando para a gente, olha, militar da reserva, militar reformada ou civil. E a gente também vai saber que ele vai cometer um crime militar, mesmo quando for militar da ativa, porque a letra A. A letra A, que ela inclusive qualquer local. Militar da ativa contra militar da ativa, crime militar. Agora, militar da ativa contra militar da reserva, reforma civil, ou seja, qualquer pessoa em local sob administração, sujeito à administração militar, você vai enquadrar também como crime militar. Eu não acredito que para esse nível de prova que a gente está falando aqui, virá uma questão tão complicada como essa. Mas só tome cuidado com pegadinha, como por exemplo, no interior do Tribunal da Justiça Militar.
até porque o Ceará não tem um tribunal específico, né? Só 3 estados no Brasil tem. Mas se viesse isso aí, você tem que saber o seguinte, o Tribunal da Justiça Militar, ele é um lugar que tem ali essa administração, ela é feita pelo Poder Judiciário. Ele não está sob administração militar, tá? Ele está sob administração do Poder Judiciário militar. Mas não é uma área considerada militar. Letra C, militar em serviço ou atuando em razão da função em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou reformado ou civil. Então, olha só, a gente poderia aqui, para facilitar essa compreensão, a gente poderia, eu preciso só que você pegue esses termos, porque na sua prova pode cair dessa forma e colocar alguma coisinha ali errada. Mas se você for compreender a letra C aqui, só para a gente compreender, a gente não decorar, a gente aprender, militar em serviço ou atuando em razão dele. A gente poderia tirar o resto, porque se ele está em formatura, se ele está em comissão de natureza militar, se ele age ali, né, poderíamos dizer que ele está em serviço em razão desse serviço. A pega aqui, que também, não sei, eu estou um pouco sem orientação para isso, para a prova da Polícia Militar do Ceará, porque já que eu busquei, não tivemos aí provas anteriores nesse estado cobrando direito penal militar, mas se eu colocasse aqui essa questão num nível muito alto, poderia cair o seguinte, que um militar de folga deparou com um crime e teve que fazer a prisão de um autor, efetuando, porém, um disparo e atingindo um outro cidadão ali, ocasionando lesão corporal. Aí a pergunta, é crime militar? E se é, onde você colocaria isso? Seria aqui, olha só. Ele agiu em razão da função, ele estava de folga, mas ele agiu porque ele tem que agir, então é em razão da função. Contra quem? Contra um civil. Nessa hipótese aqui, por exemplo, esse disparo veio atingir um civil. Então, seria essa pega. E essa é uma questão que seria num nível assim, muito, muito difícil. Se for cobrado como é cobrado, aqui em Minas Gerais, por exemplo, eles gostam de cobrar mais essa questão numa letra de lei mesmo. Agora, se vier com um exemplo específico, pode ser que você tenha que, então, encaixá-lo à linha do inciso 2 aqui, seria, nesse caso que eu falei, seria essa linha aqui. Os crimes previstos nesse código, né, como militar da ativa, por militar durante o período de manobras ou exercícios contra militar da reserva formado e semelhado. Na verdade, era até isso aqui que eu queria dizer para vocês, que era desnecessário quando você fala ali que ele está em serviço ou em razão dele. Porque se ele está também em período de manobras, ele está em serviço. Se ele está em exercício, ele está em serviço. Esse período de manobras e exercício aqui, quando as pessoas perguntam para mim, assim, dá um exemplo. Isso aqui é aquele momento que o militar está fazendo um treinamento antes da atividade propriamente dita. Então você pega esses filmes, por exemplo, o Resgate do Soldado Ryan, que ele antes de ir para a guerra, eles ficam aquartelados ou em algum local específico ali, realizando algumas atividades, simulando o combate que eles vão enfrentar. Então são período de manobra ou exercício. Por militar em situação de atividade ou assemelhado contra patrimônio sob administração militar ou a ordem administrativa militar. Nós falamos lá na linha B do militar em local sob administração militar, porém contra a pessoa. Aqui não, aqui nós vamos contra patrimônio. Então olha só, o militar em situação de atividade, independente se ele está de serviço ou não, contra o patrimônio sob administração militar ou a ordem administrativa militar. A ordem administrativa militar, que é aquela ordem esperada, aquela ordem prevista nas normas. Então você tem normas ali que prevêem que determinadas situações devem ocorrer da seguinte forma. E ele vai contra essa ordem, então ele comete um crime militar. Contra o patrimônio, ele dentro do interior dentro do interior é complicado, mas é isso aí. A gente erra também. No interior de uma viatura, por exemplo, ele acaba chutando o cofre da viatura, ocasionando ali a quebra do vidro, por exemplo. Seria um crime militar. Olha só, patrimônio sob administração militar. A pega aqui, falando que, de novo, eu sempre gosto de colocar aqui um exemplo de uma coisa muito difícil. O que seria muito difícil aqui
é você entender que nem todo patrimônio sob administração militar, ele obrigatoriamente tem que ser público, tá? Ele pode ser um patrimônio até particular. Só que a questão é que, olha só, ele está sob administração militar. Vou dar um exemplo aqui. A polícia militar faz a apreensão de um celular. Esse celular, a partir do momento que você dá essa voz de apreensão, você está apreendido esse bem. Esse bem é particular, mas ele está agora sob a administração militar. Ele está agora no controle ali da administração militar. Então, se ele quebra um celular desse, por exemplo, ele vai responder em crime militar. Tá ok? Mas esse exemplo que eu estou fazendo aqui é um exemplo que seria muita maldade da banca. Muito mesmo. Eu não acredito que vai ser tão maldoso assim, não. Eu acho que a gente tem que compreender mais, é o básico aqui. Inciso 3. Então, nós terminamos lá o inciso 2. Lembrando, o inciso 1 fala para nós aí sobre os crimes que só tem previsão no Código Penal Militar. O inciso 2, aqueles crimes que são cometidos por militares em situação de atividade. E o inciso 3 vai nos falar da possibilidade dos crimes militares quando cometidos por militares da reserva, militares reformados e civis. Aí, antes de começar o 3, eu vou falar aqui, para você que não viu nada em direito penal militar, das situações de militares dos estados, militares estaduais. Porque civil só pode ser julgado pela Justiça Militar da União. Civil não comete crime militar no âmbito estadual. Exemplo, se você invadir um quartel do Exército, você está cometendo um crime federal, mesmo você sendo civil. Agora, se você invadir um quartel militar, da Polícia Militar, dos militares estaduais, você pode ser enquadrado em algum outro crime comum, mas não há crime militar para você. Não há previsão de crime militar porque você não pode ser julgado pela Justiça Militar Estadual. A Justiça Militar Estadual, aí você vai verificar isso aí em direito constitucional, ela tem a previsão de proteger a instituição militar estadual. Então ela julga os militares estaduais. Não tenho certeza se aí no Ceará já tem essa divisão, mas aqui em Minas Gerais seria Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. Tá ok? Então, inciso 3, de novo, ele vai trazer para a gente a possibilidade do militar da reserva, militar reformado e civil ser enquadrado para os crimes militares. Mas lembre-se da exceção do civil no âmbito da Justiça Militar Estadual. Contra o patrimônio sob administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Então, aquele mesmo exemplo que eu falei no interior da viatura, que ele começa a chutar o vidro ali, é crime militar. Então é um dano e é um dano do Código Penal Militar. Ele não vai ser aplicado, não. Mas, lembrando, civil, quebra a viatura policial e a gente está falando aqui da polícia estadual, né? Nós estamos falando das Forças Armadas, ele comete dano previsto no Código Penal Militar? Não, ele comete o dano previsto no Código Penal Comum. Ele não vai ser isento de pena, não. Ele vai ter lá a sua pena, ele vai ser julgado, mas julgado pela Justiça da Justiça Comum. Ele não vai ser julgado pela Justiça Militar. É só isso que eu preciso que você compreenda. Então, se um militar da reserva, um militar reformado, entra num quartel, por exemplo, e quebra uma janela do batalhão, ele comete um crime militar com base no inciso 3, alínea A do artigo 9º do Código Penal Militar. A letra B, em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário do Ministério Militar ou da Justiça Militar no exercício de função inerente ao seu cargo. Tá. Tem uma pega aqui que já foi cobrada em provas e é maldosa. Eles gostam de colocar isso aqui, que é o seguinte: colocar o sujeito à administração militar, então militar da reserva, reformado civil, contra militar em situação de atividade. Aí eles vão e colocam para você aqui, em situação de atividade ou militar da reserva ou reformado. Senhores, o militar da reserva que venha dar um tapa em outro militar da reserva interior de um quartel, na área sujeita de administração militar, ele não comete crime militar.
Ele não comete crime militar. Pode parecer estranho, mas ele não comete crime militar. Ele só comete crime militar se ele fizer isso contra militar em situação de atividade ou contra funcionário do Ministério Militar ou da Justiça Militar no exercício ainda da função inerente ao seu cargo. Então, um funcionário da Justiça Militar ele tem que estar lá na função dele. Se ele estivesse lá só passando no horário de folga, não seria também crime militar. Mas vamos supor que ele está lá no quartel notificando um militar. Ele não é escrivão, não. Esqueci o nome do funcionário, mas ele está ali cumprindo a função dele da justiça militar, e ele venha, então, a sofrer um tapa desse militar da reserva, reforma ou civil, seria o crime militar. Civil, se for Justiça Militar da União. Oficial de Justiça, tá? Lembrei. Hoje está difícil. Contra militar em formatura ou durante período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobra. Então, os militares, por exemplo, eu gosto muito de dar o exemplo disso aqui, porque para a gente poder imaginar isso na prova, poder lembrar, não. Tem lá realmente formatura, então, que é o exemplo do 7 de setembro. Então, os militares lá desfilando no 7 de setembro e um militar da reserva, reforma ou civil venha a cometer, por exemplo, qualquer atentado ali que configure crime contra esses militares. Será um crime militar. Se for militar estadual, somente militar da reserva e reforma. Se for militares federais, serão, então, tanto os dois casos que eu falei, também como civil. Letra D. Ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim ou em obediência à determinação legal superior. Exemplo aqui. Então tá fora, a gente tinha falado lá que no local sujeito à administração militar, contra militar da ativa, tá? Lembre-se disso, contra militar da ativa, contra militar da reserva e reforma não se aplica, não é crime militar, e pode enquadrar em outro crime lá, mas não vai ser crime militar. Agora, fora do local sujeito à administração, contra militar da ativa, só que ele está ainda falando para a gente o seguinte, que não basta ser só militar da ativa, é em função de natureza militar. Então, o militar da ativa ele tem que estar na função de natureza militar. Ou em desempenho de serviço. Por exemplo, na rua, ele agride um militar de folga, mesmo sendo da ativa, não é crime militar. Mas, se esse militar de folga está no desempenho de algum serviço de vigilância, garantia, preservação, vamos supor que ele venha assumir essa natureza militar ali, se ele está desempenhando alguma atividade dessa, por exemplo, ele começa ali a segurar um infrator, ele está desempenhando uma atividade ali de preservação da ordem pública. E esse militar da reserva, ou reformado, ou civil, vem impedir que ele cometa, que ele atue conforme determina as normas, ele estará cometendo um crime militar. Então, a PEC é essa, diferente lá da nossa outra linha, que fala pra gente contra militar da ativa em local sujeito de administração, aqui é contra militar da ativa em local fora da administração, porém esse militar da ativa tem que estar na função de natureza militar, desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública e pode também ser esse serviço administrativo judiciário. Exemplo, o militar está ele é superior hierárquico desse militar da reserva e ele está apurando uma transação disciplinar cometida por esse militar. Não sei, não conheço aí o código de ética, como que funciona a questão de transgressão disciplinar em Fortaleza, mas aqui em Minas Gerais, por exemplo, os militares da reserva podem ser enquadrados em 3 incisos, 3 hipóteses aí do artigo 13 nosso aqui, que é o grave. Então, mesmo o militar da reserva que venha cometer alguns fatos aí tidos como transação disciplinar, vão responder. Aí vamos supor que o superior vai lá notificar esse militar na casa dele e ele deu um tapa nesse superior, ele está cometendo crime militar. Parágrafo 1º, os crimes de que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão de competência do tribunal do júri. Vamos parar aqui porque é o seguinte, isso aqui tem dado polêmicas. Eu
eu sou da seguinte linha. Parágrafo primeiro é a regra. O parágrafo primeiro é a regra. Tanto que quando você pega essa técnica de fazer a norma, né, o legislativo, quando ele vai fazer a norma, ele normalmente coloca a regra primeiro e vem depois colocando as exceções. Então, o parágrafo primeiro ele trouxe pra gente qual que é a regra. Crime doloso contra a vida cometido por militares, contra civil, será de competência o quê? Tribunal do Júri. Então, militar contra civil, crime doloso contra a vida, exemplo mais claro, homicídio. Doloso, tá, gente? Eles gostam muito de colocar culposo. Não, culposo não. Culposo é a justiça militar. Se ele enquadrar naquelas hipóteses lá do nosso inciso 2, se ele for da ativa, por exemplo, né? Está em serviço, ser cometido em local sujeito à administração militar. Mas vamos lá. A regra é essa. Por que eu estou falando isso? Porque depois de 2017, vem a norma que era para ser temporária, não vou entrar nesse quesito, né? O presidente, na época, ele vetou o artigo que da lei temporária e fez, então, ela ser uma lei permanente e ficou. Ele hoje coloca em poucas hipóteses que os militares da União, quando cometem crimes dolosos contra a vida de civil em serviço, na verdade, é até difícil dar exemplo quando que ele vai ser julgado no Tribunal do Júri. Um caso bem claro disso, para você que está acompanhando nossa aula aí, pode fazer uma pesquisa recente, mas acredito que você tenha pelo menos ouvido falar, são aqueles 8 militares que foram julgados recentemente no Rio de Janeiro. Me parece que 5 foram condenados. Aqueles militares foram julgados pela Justiça Militar da União. Eles não foram julgados pelo Tribunal do Júri. E o crime que eles estavam respondendo é crime doloso contra civil. Crime doloso contra a vida de civil. Então, hoje, no âmbito da União, tá? No âmbito da União, no âmbito estadual, não tenha dúvida, pode marcar a competência do Tribunal do Júri. No âmbito estadual, não tenha dúvida nenhuma, não tem hipótese de quando ele comete um crime doloso contra a vida de civil, né? Não tem hipótese hoje de ser julgado pela Justiça Militar. Estadual, nós estamos falando no âmbito estadual. Agora, porque isso que eu estou falando com vocês, eu falo que não tem hipótese porque é constitucional. Tá? Isso aí eles não conseguiram mudar porque seria necessário uma PEC para mudar isso. Agora, no âmbito das Forças Armadas, é quase impossível você imaginar um exemplo das Forças Armadas em serviço ser enquadrada no Tribunal do Júri. Tá? Como foi esse caso que eu estou falando. Então, olha só. A regra, Tribunal do Júri. Parágrafo 2º. Os crimes que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra o civil, serão da competência da Justiça Militar da União se praticados no contexto. Então, olha só. Por isso que eu ainda acho, por isso eu ainda defendo, eu não acho, eu defendo a ideia de que a regra é o parágrafo 1º. Porque ele fala pra gente o seguinte, olha, se praticados nos seguintes contextos. Mas a gente vai ver que esses contextos dificilmente você vai tirar aqui uma possibilidade de estar em serviço e não enquadrar em um contexto desse. Então, olha só, do cumprimento de atribuições estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado de Defesa, das ações que envolvam a segurança da instituição militar ou de missão militar, mesmo quando não beligerante, então mesmo quando não em guerra, é uma missão militar, vai enquadrar, vai ser na Justiça Militar. De atividade de natureza militar, então, olha só, você fala de serviço, você está falando de atividade de natureza militar. De operação de paz, né? O Exército já fez operação de paz no Haiti, de garantia da lei e da ordem, ou de atribuições subsidiárias realizadas em conformidade com o disposto no artigo 142 da Constituição Federal. Aí ele traz para a gente de alguns diplomas, né? Eu não vou ficar passando com os senhores aqui, mas ele dá alguns exemplos aqui que eu gosto de dar exemplo, aqui, por exemplo, do Código Brasileiro da Aeronáutica. Eu falo com os alunos o seguinte, a aeronáutica, por exemplo, ela tem uma possibilidade de que entrou uma aeronave que não esteja cadastrada, não se sabe quem está naquela aeronave, a aeronáutica ela pode, sobrevoando, efetuar, me parece, 3 avisos para que aquela aeronave acompanhe e faça um pouso no local determinado. Se ela não obedecer, ela é abatida. Então, se ela é abatida, olha só,
O piloto, ele sabe que se ele bater aquela aeronave, ele, de forma dolosa, ele está batendo, porque ele quer bater os tripulantes ali, as pessoas que estão naquele avião vão morrer. Então, olha só, seria um crime, um homicídio doloso praticado contra civil, vamos supor, que tenham ali civis. Dificilmente vai ser contra militar. Então, seria o tribunal do júri, antes da lei de 2017, a 13.491. Agora não, agora vai ser justiça militar. Você tem aqui a lei complementar, o decreto-lei que vai falar sobre o Código de Processo Penal Militar, Código Eleitoral. Aí eu trouxe para os senhores aqui, só para a gente finalizar, o que eu considero o resumo do artigo 9º. Eu acho que aqui você consegue fazer a sua prova, desde que não caia muitas pegadinhas. Aí se tiver cair pegadinha, pega essas dicas que eu passei aí. Tá? A dica eu acho que principal, militar da reserva, contra militar da reserva em local sujeito à administração, não é crime militar. Militar da ativa contra militar da reserva em local sujeito à administração. Aí você vai lembrar que mesmo contra civil, então em local sujeito à administração ele vai cometer. Aquela questão de local sujeito à administração militar, mas também contra a ordem administrativa militar. Tá? Porque muita gente, a gente acaba, eu mesmo sou um que sempre resumo em local sujeito à administração, a gente coloca aqui, mas lendo também contra a ordem administrativa. Então, olha só, vai ser crime militar. Militar da ativa contra militar da ativa. Militar da ativa em local sujeito à administração militar. Então, militar da ativa, ele tem um local sujeito à administração militar e cometeu um crime militar. Tá? Se é contra a reserva, se é contra o patrimônio, se é crime militar. Militar em serviço ou em razão da função militar em qualquer lugar, contra qualquer pessoa. Então, olha só, aí a gente tem a exceção, né? Qual que é a exceção, senhores? Que a gente está falando aqui, por exemplo, de militar estadual. Militar de serviço em razão da função militar em qualquer lugar, ela é crime militar? Mas tem uma exceção. Crime doloso contra a vida de civil, para militares estaduais. Letra D, militar contra patrimônio militar ou ordem administrativa militar. Aqui eu coloquei só militar, por quê? Porque qualquer militar. Então, militar da ativa, militar da reserva, né? Aqui eu estou falando muito sobre os militares estaduais, mas aí quando você for pensar numa prova assim, que pode cobrar de você também exemplos das Forças Armadas, então pode colocar civil aqui também. Então, militar da ativa, da reserva, reformado e civil contra o patrimônio militar ou a ordem administrativa militar. Lugar da administração militar contra militar da ativa, funcionário militar, aí aqui é qualquer um, né? Lembrando da exceção do civil, né, para a Justiça Militar Estadual, contra militar em serviço de natureza militar, administrativa ou judiciária. Aqui também qualquer um. Então, olha só, toda vez que eu coloco aqui para você, se eu não especifiquei militar da ativa, pode ser qualquer um. Então, aqui pode ser militar da ativa, reserva, reformado, civil, contra... em local sujeito à administração militar contra militar da ativa ou funcionário do Ministério Militar. Lembre-se só daquele detalhe, por isso que aqui é o resumo. Funcionário da Justiça Militar, por exemplo, ele precisa de estar no desempenho das funções. Tá? Isso aqui é um resumo que ajuda, mas eu sempre falo que antes de você compreender o resumo, você precisa compreender a norma. Crimes dolosos contra a vida, militares estaduais, júri, pode ir tranquilo, né? Crimes dolosos contra a vida de civil, tá, senhores? De civil. Por quê? Se a Constituição fala pra gente que os crimes dolosos contra a vida de civil são de competência da Justiça, do júri popular, então se cai na sua prova lá, A, militar da ativa, comete um crime doloso contra a vida de B, também militar da ativa. De quem é a competência para julgar? É da Justiça Militar. Militar da ativa contra militar da ativa, ainda que crime doloso contra a vida, a competência é da Justiça Militar. Tá? Lembre-se disso, por isso que eu falo, que eu resumo. Militar federal, você tem que observar os contextos. Mas quase sempre, hoje, com a 13.491, vai trazer para você aí a possibilidade que, se ele estiver em serviço, será de competência da Justiça Militar da União. Tá ok? Eu espero ter ajudado o senhor, espero que essa dica sirva, pelo menos para que você ganhe uma questão, duas questões. É muito importante você compreender o artigo 9º para qualquer questão importante.
Se você compreender o artigo 9º, eu sempre falo que você vai ter muito mais facilidade para compreender o Código Penal Militar e o Direito Penal Militar. Agradeço, senhores, aí pela atenção e boa sorte.